Às vezes, ficamos olhando para o céu à noite e nos perguntamos o que realmente existe além do nosso alcance. A imensidão do universo nos lembra que somos pequenos, frágeis, passageiros. Cada ponto de luz que vemos carrega histórias que não podemos tocar, segredos que não conseguimos decifrar. Mas e se o universo tentasse se comunicar conosco? E se houvesse sinais que desafiam tudo o que sabemos sobre ciência e realidade? É nesse silêncio aparente que surge a curiosidade que move a humanidade há séculos. Aquele impulso de ouvir, de entender, de tentar conectar o conhecido ao desconhecido. E às vezes, a mensagem chega menos clara, estranha e inexplicável, como se o cosmos tivesse uma voz própria, atravessando-nos-las apenas para nos desafiar. No final da década de 1970, astrônomos detectaram algo que ninguém sabia de onde vinha. Um sinal de rádio tão intenso, tão peculiar, que não se parecia com nada registrado antes. Ele era breve, mas carregava um padrão que parecia inteligente. Uma assinatura que testava não apenas nossa tecnologia, mas a própria imaginação. Esse sinal ficou conhecido apenas como o sinal OU, uma referência à notação feita por quem o percebeu em 1977. Durante anos, o mundo científico tentou explicar sua origem. Pulsos de estrelas, interferência de satélites, ruído cósmico comum, nada parecia suficiente. O problema é que ele parecia consciente, deliberado, quase humano em sua precisão. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. O conceito que nos guia nessa história é o limite invisível. Um ponto onde o que conhecemos sobre o universo encontra aquilo que não conseguimos compreender. Não é físico, não é mensurável, mas está sempre presente quando cruzamos fronteiras da ciência. O limite invisível nos lembra que há fenômenos que desafiam lógica e expectativa. Ele está entre os sinais que recebemos e a interpretação que tentamos dar. Cada decisão científica, cada tentativa de explicação toca esse limite. E quando ele se move, o que antes parecia certo pode se tornar totalmente inexplicável. É um território onde o racional se encontra com o desconhecido e onde cada passo errado pode transformar uma descoberta em um enigma ainda maior. O sinal foi captado pelo radiotelescópio Big Ear em Ohio, Estados Unidos. Esse aparelho era enorme, cobria hectares, girava lentamente para escanear o céu. Ele funcionava como um ouvido gigante, ouvindo o espaço em busca de ondas de rádio que pudessem indicar vida além da Terra, na noite de 15 de agosto de 1977. O astrônomo Jerry Eman analisava os gráficos quando percebeu uma sequência estranha. 6 caracteres que descreviam o pico do sinal, e ele registrou com uma anotação ao lado. Uou! Esse era um tipo de ruído que nenhum satélite, planeta ou estrela conhecida poderia gerar. Uma frequência pura, precisa, que durou apenas 72 segundos. Depois disso, desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando apenas o eco de uma pergunta que ninguém sabia responder. O que torna o sinal OU fascinante não é apenas sua origem, mas a forma como ele desafia a própria definição de comunicação. O sinal parecia ter estrutura, ritmo, intensidade, elementos que, na ciência da informação, poderiam indicar intenção. Era um padrão que parecia inteligente, mas sem corpo, sem emissor conhecido. E isso levou os cientistas a um dilema profundo: como distinguir entre coincidência natural e um indício de inteligência? Cada tentativa de explicação parecia mais frágil do que a anterior. Como se o universo estivesse testando nossa capacidade de compreender. O dilema moral que acompanha o sinal é igualmente profundo. Se fosse prova de vida inteligente, como reagiríamos? Devíamos responder, mesmo sem entender os riscos? Alertar o mundo poderia provocar pânico ou euforia, alterar políticas globais, mudar a percepção que temos de nós mesmos. Permanecer em silêncio poderia ser visto como prudência, ou como negligência diante de um dos maiores mistérios da humanidade. A ciência moderna vive exatamente nesse limiar entre curiosidade e responsabilidade.
E cada escolha carrega consequências que podem ser imensuráveis. Afinal, se houver quem nos escute, não sabemos suas intenções. A história mostra que o poder e o conhecimento caminham juntos e que nem toda descoberta é recebida de forma neutra. Nos anos seguintes, o sinal foi estudado por dezenas de cientistas com equipamentos cada vez mais avançados. Foram feitas buscas em centenas de pontos do espaço, mas nada jamais se repetiu. Alguns sugeriram que poderia ser um cometa, mas os cálculos mostraram que a frequência não batia. Outros apostaram em falhas técnicas, mas o equipamento estava calibrado e funcionando perfeitamente. Quanto mais investigavam, mais parecia impossível explicar. Cada hipótese criava novas perguntas, e a ciência começou a perceber que talvez não tivesse todas as respostas. O limite invisível não é apenas um obstáculo. Ele é um espelho do que não conseguimos controlar. Um lembrete de que o universo é maior e mais estranho do que nossas certezas permitem imaginar. O que poucos sabem é que, por décadas, partes da pesquisa foram parcialmente confidenciais. Instituições financeiras e militares nos Estados Unidos monitoravam o sinal com interesse estratégico. A razão era simples: qualquer comunicação extraterrestre poderia ter implicações tecnológicas e políticas enormes. Descobrir algo que ninguém mais sabia significava vantagem e, de certa forma, isso explica por que a história do sinal ou permanece quase secreta para o público geral. A verdade e o poder caminham lado a lado, mesmo no silêncio do cosmos. E essa combinação cria uma tensão que vai além da ciência, tocando interesses humanos, ambições políticas e temores estratégicos. Jerry Eman, o homem que viu o sinal, descrevia noites inteiras olhando para gráficos, buscando padrões. Ele nunca esqueceu o momento exato e dizia que sentiu algo como uma mensagem do universo que atravessou o espaço só para me encontrar. Outros casos de sinais inexplicáveis surgiram depois, como o FRB 121102. Um sinal de rádio rápido vindo de uma galáxia distante. Detectado em 2012, repetindo padrões que desafiam astrofísicos. Cada episódio carrega nomes, datas, coordenadas e humanos que ficaram acordados, fascinados, perplexos. Cada um desses momentos nos lembra que, na ciência, a verdade não é apenas técnica, é profundamente humana. Entrelaçada com esperança, medo e a eterna necessidade de compreender. Existem ainda relatos de sinais detectados em frequências que não poderiam ser produzidas por fenômenos naturais conhecidos. Pulsos curtos, intensos e repetitivos, que aparecem e desaparecem sem aviso. Esses sinais alimentam teorias. Desde a possibilidade de civilizações distantes até experimentos secretos de governos, passando por fenômenos que desafiam nossa compreensão física. Em cada um deles, o limite invisível se manifesta, lembrando que a ciência tem limites, mas a curiosidade humana não. O sinal ou nunca mais voltou. Até hoje, ninguém consegue afirmar se foi um fenômeno natural, artificial ou simplesmente um acaso cósmico. O limite invisível permanece ali, entre o que sabemos e o que apenas suspeitamos. Talvez o universo esteja silencioso por escolha. Talvez haja formas de vida que nunca iremos compreender. Ou talvez, como em tantos momentos da história humana, estejamos diante de algo maior do que nossa compreensão. Algo que nos lembra que há mistérios que não são para serem resolvidos, mas sentidos. Quando olhamos para o céu, cada estrela, cada ponto de luz, carrega o peso dessa incerteza. O sinal está lá, invisível, esquivo, e nos pergunta sem palavras: estamos prontos para ouvir tudo o que o universo tem a nos dizer? Cada tentativa de resposta nos aproxima de nossa própria insignificância. E, ao mesmo tempo, de nossa capacidade de maravilha. Enquanto caminhamos pelo mundo, distraídos por problemas cotidianos, o cosmos continua a nos observar, silencioso, imenso, cheio de possibilidades que não conseguimos medir.
Talvez nunca saibamos a origem do sinal ou, mas sua existência nos desafia a continuar perguntando, a continuar ouvindo, a continuar imaginando. Ele nos lembra que há limites que podemos tocar, mas também horizontes que apenas podemos contemplar. E nesse contraste, entre o conhecido e o desconhecido, reside a beleza da curiosidade humana. Se essa história despertou sua curiosidade, compartilhe suas ideias, discuta, reflita. Talvez, juntos, possamos continuar ouvindo o que o cosmos ainda não revelou. Mesmo que nunca possamos cumprir completamente,